Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa playlist de circuitos elétricos. E na aula de hoje eu vou estar trazendo para vocês a última técnica que iremos aprender, que é justamente a técnica de análise de circuitos referente ao teorema de Thevenin e de Norton. Então, quais são os tópicos que eu irei abordar nessa aula com vocês? Podemos aplicá-lo para análise de circuitos elétricos. Em seguida eu vou ensinar vocês a como encontrar o equivalente de Thevenin e de Norton de um determinado circuito elétrico que a gente vai analisando. Logo depois eu vou mostrar para vocês a relação que existe entre a técnica de Thevenin e a técnica de Norton, que no final, só para dar um spoiler, basicamente existe uma simetria entre eles devido à técnica de transformação de fontes. E por último eu vou trazer um exercício no final da aula para ajudar a fixar os conceitos que eu irei debater com vocês no decorrer desta aula. Show, pessoal? Então, o que de fato seria o teorema de Thevenin e de Norton, pessoal? Digamos que a gente queira calcular a corrente, a tensão e a potência fornecida por um circuito a um determinado resistor que a gente vai chamar de carga. O que o teorema de Thevenin diz? Que a gente pode substituir todo o circuito, exceto a nossa carga, por um circuito equivalente que contém apenas uma fonte de tensão independente, chamada de VTH, em série com resistência RTH. De forma análoga, o teorema de Norton diz que a gente pode substituir o circuito por uma fonte de corrente, IN, em paralelo com um resistor RN que possui uma resistência igual a RTH. Ou seja, pessoal, a partir dessa definição, a gente chega à conclusão de que é muito conveniente utilizarmos a técnica de Thevenin ou a técnica de Norton quando a gente precisa analisar um circuito muito extenso que só interessa para nós a tensão e a corrente em um determinado resistor específico. Então, para exemplificar o que seria o circuito equivalente de Thevenin e o circuito equivalente de Norton, eu trouxe aí essa figura. Essa primeira figura exemplifica o que seria o circuito equivalente de Thevenin. A gente teria a nossa carga, representada na figura pelo circuito B, e essa carga seria alimentada por uma fonte de tensão independente VOC em série com resistência RTH. Esse seria o circuito equivalente de Thevenin. O circuito de Norton seria a nossa mesma carga, representada pelo circuito B na figura, sendo alimentada dessa vez por uma fonte independente de corrente em paralelo com a resistência RN. Mas qual seria o passo a passo para a gente encontrar o circuito equivalente de Thevenin? No passo 1, a gente precisa identificar a nossa carga, ou seja, o elemento do circuito que a gente deseja analisar. No segundo passo, a gente vai retirar essa carga do nosso circuito e calcular a tensão de circuito aberto VTH entre os terminais conectados à nossa carga, que a gente acabou de retirar do circuito. Para isso, a gente pode utilizar qualquer técnica que a gente aprendeu até agora no decorrer da nossa playlist. Certo, pessoal? Logo após a gente encontrar o valor da tensão VTH de circuito aberto entre os terminais da nossa carga, a gente vai determinar a resistência equivalente de Thevenin, RTH, do circuito, do ponto de vista dos terminais da nossa carga. O modo de calcular a resistência depende do tipo de circuitos estudados. Por quê, pessoal? Porque o nosso circuito ele pode ter apenas fontes independentes, ele pode ter apenas fontes dependentes, ou ele pode ter tanto fontes de tensão de corrente dependentes e independentes. Então, a maneira como a gente vai calcular a nossa resistência de Thevenin vai depender do tipo de fonte de tensão de corrente que tem no nosso circuito. No primeiro caso, quando o nosso circuito possui apenas fontes independentes de tensão de corrente, a gente deve substituir elas por curtos-circuitos, no caso das fontes de tensão, e por circuitos abertos, no caso das fontes de corrente. O RTH, então, ele seria calculado encontrando a resistência do circuito, agora puramente resistivo, dos terminais ligados à fonte. Então, só para recapitular, pessoal, se o nosso circuito possui apenas fontes independentes, a gente vai substituir as fontes de corrente por circuitos abertos e substituir as fontes de tensão por curtos-circuitos. Show? O segundo caso é quando o nosso circuito possui apenas fontes de tensão dependentes, fontes de tensão de corrente dependentes, que é um caso mais raro, pessoal. Geralmente, quando fontes dependentes aparecerem no nosso circuito, elas vão aparecer junto com fontes independentes. Então, esse segundo caso, vocês não precisam dar tanta atenção a ele, porque ele é mais raro. Mas ainda assim é interessante a gente saber como analisar esse caso. Então, quando tivermos apenas fontes dependentes, como disse a vocês, o que a gente vai fazer? A gente vai conectar uma fonte independente de tensão ou corrente aos terminais ligados à nossa carga, e então iremos medir a tensão ou corrente nesses terminais. A razão entre a tensão e a corrente desses terminais será a nossa resistência equivalente de Thevenin. No entanto, se vocês repararem, um circuito que possui apenas fontes dependentes de tensão de corrente, ele não é alimentado. Logo, a tensão de circuito aberto seria zero. Show, pessoal? O terceiro caso, que é mais comum em relação a esse segundo, seria o nosso circuito ele possui tanto fontes dependentes quanto fontes independentes. Nesse caso, o que a gente faz? Curto-circuitar os terminais ligados à nossa carga
e calcular a corrente de curto-circuito que passaria por esse curto. A razão entre a tensão de circuito aberto que a gente encontrou lá no segundo passo da nossa análise e essa corrente de curto-circuito que a gente calcularia nesse terceiro caso seria a nossa resistência RTH, ou seja, a nossa tensão de TVNA. Com isso, a gente conectaria a nossa carga ao circuito equivalente de TVNA, composto por uma fonte de tensão VTH em série com resistência RTH. E então a gente poderia obter a solução desejada. Então, eu trouxe esse exemplo para vocês aí, que a gente teria um circuito com uma carga conectada aos terminais A e B, sendo um circuito original, e se a gente fizesse o equivalente de TVNA desse circuito, a gente removeria a carga do nosso circuito, iria desligar a fonte de tensão que está alimentando ele. Então, se vocês repararem, tem uma fonte de tensão de 12 volts alimentando todo esse circuito que está sendo listado na figura. E para calcular a resistência de TVNA, a gente desligaria essa fonte, substituindo ela por um curto-circuito. Ao fazer isso, a gente iria reparar que os resistores R1, R2 e R3 ficariam em paralelo. Logo, a nossa resistência de TVNA seria dada pela associação em paralelo desses três resistores. E quando a gente fizesse esse cálculo, a gente obteria o valor de 5 ohms para a nossa resistência RTH. Para a gente calcular a nossa tensão de TVNA, a gente calcularia a tensão de circuito aberto entre os terminais ligados à nossa carga, que a gente retirou do circuito. Se vocês repararem, quando a gente retira a carga do nosso circuito e vai calcular a tensão entre os terminais A e B, nós iremos reparar que a tensão entre os terminais A e B é a mesma tensão aplicada sobre o resistor R2 e sobre o resistor R3, pois eles estão em paralelo. E se a gente for observar, os resistores R2 e R3 em conjunto, já que eles estão associados, eles formam um divisor de tensão com o resistor R1. Então, se a gente fizer um divisor de tensão com o resistor R1 e a associação em paralelo dos resistores R2 e R3, a gente iria descobrir que a nossa tensão de TVNA, VTH, seria 6 volts, que seria também o valor da tensão sobre os resistores R2 e R3. Então, pessoal, aí, quando a gente fosse desenhar o nosso circuito equivalente de TVNA e a gente fosse comparar com um circuito original, a gente teria que esse circuito enorme que vocês estão vendo, um pouco complexo, se transformou nisso aqui, simplesmente no valor da nossa fonte de tensão de TVNA VTH, em série com RTH, e conectado a eles dois estaria a nossa carga RL. Então, ao fazermos um teste com a resistência de carga, é notória uma maior facilidade em trabalhar com o circuito equivalente de TVNA. Porque com o circuito equivalente de TVNA, a análise se torna muito mais simples para identificar a tensão e a corrente que passa pelo nosso resistor de 5 ohms, nesse caso, né, que é a nossa carga. E aí, se a gente fosse calcular, a gente obteria que a corrente que passa pela nossa carga seria dada por 6 dividido por 10, né, que é justamente o valor da nossa fonte de tensão de TVNA de 6 volts dividido pela associação dos resistores do circuito, que daria a corrente. E como em um resistor a tensão e a corrente se relacionam pela lei de Ohm, a gente acharia que a DDP sobre a nossa carga seria de 3 volts. Agora, pessoal, eu vou explicar para vocês como obter o equivalente de Norton de um circuito que a gente estiver analisando. Vocês vão observar que o passo a passo é bem semelhante ao passo a passo que a gente seguiu para achar o equivalente de TVNA. No primeiro passo, a gente vai identificar a nossa carga, ou seja, o elemento do circuito que a gente quer analisar. No segundo passo, a gente vai retirar essa carga e curto-circuitar os terminais. Então, vocês podem notar que a primeira diferença em relação à técnica de TVNA. Porque enquanto na técnica de TVNA a gente tinha que retirar a carga e calcular a tensão de circuito aberto entre os terminais da carga, dessa vez a gente vai curto-circuitar os terminais da nossa carga e calcular a corrente IN que passa pelo curto. E novamente a gente pode utilizar qualquer técnica de análise de circuito que a gente aprendeu para obter isso aqui. No passo 3 a gente vai determinar a resistência de Norton. Como essa resistência de Norton é igual à resistência de TVNA que eu expliquei para vocês nos slides anteriores, a forma de encontrar a resistência de Norton é a mesma que a gente usou para encontrar a resistência de TVNA. Show, pessoal? E no passo 4, a gente, ao conectar a carga ao circuito equivalente de Norton, composto pela fonte de corrente IN, em paralelo com a nossa resistência RN de Norton, é possível obter a solução desejada. Show, pessoal? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. O passo a passo para resolver o circuito equivalente é bem parecido com o de TVNA, como eu disse para vocês. A gente teria a nossa carga RL sendo alimentada por esse circuito. A nossa carga RL estaria em paralelo com o resistor R2 de 6 ohms. E essa associação estaria em série com o resistor de R1 de 3 ohms.
sendo alimentados por uma fonte de tensão independente de 9 volts. Show? Então, vamos seguir o passo a passo que eu ensinei para vocês. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai remover, a gente vai desligar a nossa fonte de tensão para calcular a nossa resistência de Norton. Ao fazer isso, é fácil a gente observar que as resistências R1 e R2 estão em paralelo. Então, a nossa resistência de Norton vai ser simplesmente a associação em paralelo dessas duas resistências. Se a gente for calcular, a gente vai achar que Rn é igual a 2 ohms. E, para calcular a nossa corrente de Norton, o IN, a gente vai curto-circuitar os terminais da nossa carga e determinar a corrente de curto. Percebam que quando eu curto-circuito os terminais da minha carga, eu estou curto-circuitando o resistor de 6 ohms. Então, se antes passava a corrente pelo resistor de 6 ohms, quando a gente criou esse curto entre os terminais A e B, a corrente não vai mais passar pelo resistor de 6 ohms. Então, a corrente de Norton vai ser simplesmente a corrente que passa pelo resistor R1. E é muito fácil da gente encontrar, é só a gente utilizar a lei de Ohm. Diz que a nossa corrente N seria simplesmente o valor da nossa fonte de tensão de 9 volts dividido pelo resistor de R1, que é o único resistor pelo qual a nossa corrente de Norton vai estar atravessando. E ao fazer esse cálculo, a gente acha que a nossa corrente de Norton IN vai ser igual a 3 amperes. Então, pessoal, então, novamente, se eu comparar os dois circuitos, aqui a gente tem o nosso circuito original e aqui o nosso circuito equivalente de Norton que a gente encontrou. Então, a nossa carga está sendo alimentada por uma fonte de corrente independente de IN igual a 3 amperes, em paralelo com a resistência RN de 2 ohms, que a gente encontrou seguindo o passo a passo que eu expliquei para vocês. Eu trouxe aqui para vocês, como eu disse lá no início, a relação que existe entre o circuito equivalente de Thevenin e o circuito equivalente de Norton, gente. Que é basicamente uma relação de transformação de fontes. Então, se vocês voltarem lá nas primeiras aulas em que eu expliquei para vocês a técnica da transformação de fontes, vocês vão lembrar que eu expliquei para vocês que uma fonte de tensão em série com resistência, eu posso transformar ou substituir por uma fonte de corrente em paralelo com a resistência. E é a mesma coisa que acontece com o circuito equivalente de Thevenin e o circuito equivalente de Norton. Eles se relacionam por meio de uma transformação de fontes. Então, se eu tenho um circuito equivalente de Thevenin, que é composto pela tensão de Thevenin em série com a resistência de Thevenin, eu posso usar a transformação de fontes para achar o circuito de Norton. Então, usando a transformação de fontes, eu transformaria a tensão de Thevenin em série com a resistência de Thevenin com a corrente de Norton em paralelo com a resistência de Norton. Para fazer isso, eu usaria todo o passo a passo que eu ensinei para vocês de transformação de fontes. A gente teria que a nossa tensão de Thevenin seria igual à corrente de Norton vezes a resistência de Norton. A resistência de Thevenin seria igual à resistência de Norton. E a corrente de Norton seria simplesmente a tensão de Thevenin dividida pela resistência de Thevenin. Show, pessoal? Então, com tudo isso explicado, agora eu trouxe um exercício para ajudar a fixar os conteúdos, os conceitos que eu trabalhei com vocês no decorrer da aula. E nesse exercício 1 ele diz o seguinte: use o teorema de Thevenin e determine a tensão, a corrente e a potência sobre o resistor RC, considerando que este equivale a 1 ohm. Então, a questão, reparem que é a questão dá esse circuito, que tem uma fonte de tensão independente de 6 volts e uma fonte de corrente independente de 5 amperes. E junto dessas fontes estão aí os resistores, né? Tem um resistor ali de 2 ohms, um de 3 ohms, outro de 2 ohms, a nossa resistência RC e um resistor de 1 ohm. E aí, ele pede justamente para a gente calcular a corrente, a DDP e a potência sobre o resistor RC. Então, seguindo o passo a passo que eu expliquei para vocês referente à técnica de Thevenin, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar os terminais a partir dos quais a gente deseja simplificar o nosso circuito. Como é dito no enunciado, é solicitado que se simplifique o circuito a partir do resistor RC. Já que o RC é a nossa carga, os terminais desse resistor serão justamente os terminais a partir dos quais a gente vai simplificar o nosso circuito. O próximo passo é justamente a gente tirar a carga do nosso circuito e calcular a tensão de circuito aberto entre esses terminais. Reparem, pessoal, que quando eu retirar a nossa carga RC do circuito e deixo os terminais A e B em aberto, não vai fluir mais nenhuma corrente pelo resistor R2. E se vocês repararem, os terminais A e B vão estar em paralelo com a fonte de tensão de 6 volts. Logo, a nossa tensão de Thevenin VTH vai ser igual a 6 volts, justamente porque não passa nenhuma corrente pelo resistor de 2 ohms quando a gente abre os terminais A e B do nosso circuito. Então, pessoal, o próximo passo é a gente calcular a nossa resistência de Thevenin. E para isso, a gente vai desligar as nossas fontes. Então, a nossa fonte de corrente
5 amperes a gente vai substituir por um trecho de circuito aberto. E a nossa fonte de tensão de 6 volts a gente vai curto-circuitar, obtendo esse circuito que eu estou ilustrando para vocês na tela. Não faço isso, pessoal. Se vocês observarem, vocês vão notar que toda a malha esquerda do nosso circuito está em aberto. Ou seja, não vai fluir corrente pelo resistor de 3 ohms, nem pelo resistor de 2 ohms, nem pelo resistor de 1 ohms. Então, se a gente for analisar, entre os terminais A e B da nossa carga, a gente só vai ter o resistor de 2 ohms. Então, apenas o resistor de 2 ohms vai influenciar a nossa carga. E logo, a nossa resistência de TV não vai ser igual a 2 ohms, justamente porque toda a malha esquerda do nosso circuito está em aberto. Show, pessoal? Agora que a gente encontrou o VTH e RTH, a gente vai desenhar o circuito equivalente de TVNAND com VTH e RTH em série, com um elemento de carga RC separado no nosso passo 2. Então, a gente teria a nossa fonte de tensão de 6 volts, em série com a nossa resistência RTH de 2 ohms, tudo isso conectado à nossa carga de 1 ohm. Então, a questão pedia corrente, tensão e potência sobre esse resistor. Para a gente achar a corrente é muito fácil, é só a gente percorrer a malha usando o LKT. A gente acharia que a corrente seria igual ao valor da nossa fonte de TVNAND de 6 volts dividido pela soma das resistências do circuito, que seria o valor da resistência da nossa carga somado com o valor da resistência de TVNAND. E se a gente fosse fazer esse cálculo, a gente obteria que a corrente que flui através do nosso resistor seria igual a 2 amperes. A partir dessa corrente, a gente pode usar a lei de Ohm para achar a DDP sobre o nosso resistor, que seria igual a justamente o valor da resistência da nossa carga multiplicado pela corrente que flui através dele, que seria 1 multiplicado por 2, que seria igual a 2 volts. E como a potência é dada simplesmente pela DDP entre o resistor multiplicado pela corrente que flui por ele, a gente acharia que a potência consumida pela nossa carga seria igual a 4 watts. Bom, pessoal, então com isso eu termino a aula teórica sobre a técnica de TVNAND de Norton. Na aula seguinte a essa, eu vou estar trazendo mais exercícios para ajudar a fixar os conceitos que eu debati com vocês nessa aula. Não se esqueçam de assistir os outros vídeos da nossa playlist de circuitos, recomendar esse vídeo para os colegas de vocês e de colocarem aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, que a nossa equipe vai responder assim que possível. Show, pessoal? Até a próxima aula, eu vou ficando por aqui. Valeu!